Muito bem, bora. Agora é hora de descansar. Foi? Então, pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que eu não sou um dos maiores fãs do Zack Snyder, tá? Apesar de gostar muito de dois filmes dele, que eu gosto muito, que é o 300 e o Man of Steel. Então, tudo que eu tô falando aqui, apesar de ser apenas uma opinião de um cara que curte muito a cultura pop em geral, é uma opinião que não é enviesada pelo fato de eu não ser tão fã do cara. A diferença aqui é que eu não acho que casa bem pra alguns personagens da DC. Apesar de eu gostar muito da estética do Snyder, por um outro lado, o que me impede de gostar do trabalho dele é justamente o fato dele exagerar nessa estética. Tudo no trabalho dele tem que ser um momento épico. O personagem vai fazer uma coisa mais simples do dia a dia, ele tem que estar em câmera lenta, ele tem que estar fazendo uma pose tais como as esculturas renascentistas, sabe? E isso me tira um pouco do filme dele, não por causa que é ruim, é feio, mas sim por causa que é toda hora. Então, quando isso acaba sendo toda hora, isso acaba que perde a graça e até mesmo o sentido. Então, o Zack Snyder, ele é um cara que ele com certeza quer deixar a marca dele registrada dentro da cultura pop e no cinema, mas principalmente na cultura pop. E ele entende, porque ele já disse isso em entrevistas, que os super-heróis é a nova mitologia do século 21, né? Ele quer fazer parte dessa mitologia, entendeu? Ele quer que o nome dele esteja calcado nessa mitologia. Isso vai de encontro justamente pela própria criação que o Zack Snyder teve, com os pais dele tinham uma religião meia diferente, né? Eu não tô aqui pra julgar a religião da família do Snyder, eu estou aqui falar para que ela é uma religião meio diferente e por isso que o Snyder é um cara muito apaixonado por mitologias, né? Você vê isso claramente no 300, aqui na Liga da Justiça, com as cenas da Mulher Maravilha, com todos os filmes dele na verdade. Então você entende da onde vem esse apreço dele pelo épico, pelo maravilhoso, pelo posudo e tudo mais, sabe? E é por esse motivo, pessoal, que eu acho que o filme da Liga da Justiça de Zack Snyder deve ser amado e odiado. Eu vou explicar, calma, não me odeie ainda. Eu gostaria de dizer, pessoal, que o Liga da Justiça do Zack Snyder é algo assim, extremamente um ponto fora da curva demais. A gente não deve aqui fazer uma crítica apenas julgando os pontos técnicos do filme, ou então as escolhas artísticas do Snyder, mas também do ponto de vista do que é o Snyder Cut, do que ele se tornou, entendeu? E principalmente o que ele representa pra cultura pop. Até porque a gente tem que entender que o filme, do jeito que ele saiu na HBO Max, ele nunca sairia pro cinema, gente. Impossível, um filme da Liga da Justiça, sabe? Onde só tem personagens mega comerciais e que rende uma fortuna gigantesca todo ano pra Warner e DC. Nunca que ia sair um filme da Liga da Justiça de 4 horas no cinema, pessoal. Esse filme meio que acaba sendo o Snyder Cut of the Snyder Cut, sabe? É impossível ter um filme de 300 milhões de dólares de 4 horas de duração nas salas de cinema. Não ia rolar isso, gente, não ia. Então nós temos que avaliar ele por duas perspectivas. Então, gente, aqui agora eu vou delegar um pouco a favor ao Snyder Cut. Eu sei que a maioria do tempo eu tô aqui metendo pau, mas isso é muito pelo fato do Snyder ser um diretor que não me agrada muito pelas escolhas narrativas dele, entendeu? Apesar de ele ter conceitos errados e ideias erradas sobre alguns personagens do DCU, por exemplo, Superman, e apesar disso incomodar um pouco, eu ainda entendo que o Snyder, ele traz aquela visão dele 100% de coração, 100% acreditando na ideia dele, mesmo que seja errada. O que eu vejo é que o Snyder realmente ele tem uma boa intenção de contar uma boa história. E assim, só o fato de ele pelo menos fazer tudo 100% com o coração no projeto, isso ele já tem o meu respeito. Porque independente se ele tá certo ou errado, tem potencial os trabalhos do Snyder. O problema são os exageros e as extravagâncias dele, né? Eu acho que ele peca demais nisso. E eu acho que inclusive eu acho que é o que impede ele de ser mais do que ele já é. Apesar de ele ser muito criticado, ele também é muito amado. Então eu acho assim que ele é tão fiel às visões que ele tem, dos projetos que ele trabalha, que isso impede talvez ele de tentar evoluir como artista também até, sabe? Eu assim, como pessoal, eu sou ilustrador e designer gráfico, né? Então eu, como sou um artista também, gosto muito sou um amante, né? Não sou cinéfilo nem nada, mas gosto muito do assunto cinema, né? E cultura pop
pop em geral. Então, assim, seria até hipócrita da minha parte eu não minimamente apoiar ele dentro do que diz respeito ao Snyder Cut. Fora que, assim, né, o cara foi demitido, assim, de uma maneira muito ridícula pela Warner Brothers, né, um conglomerado multibilionário aí, que só fez assim descartar o cara como se não... Eu entendo que já havia desavenças com o Schneider desde a época do Sucker Punch com a Warner, tá? Porque ele mesmo, quando lançou o Sucker Punch, ele falou que novamente era pra um filme ser mais sangrento, e a Warner não deixou ele trabalhar no filme dele, e tereré, pipipi, papapó. Então, assim, ele já tem uns arranca-rabos com a Warner já faz um tempo. E assim, toda situação assim que fizeram, como por exemplo, assim, os caras não adiaram o filme porque naquele ano os executivos da Warner, que não estão mais no board de executivos da Warner, eles iam ganhar um bônus por causa do filme da Liga da Justiça ia ser lançado aquele... Tipo, parece que tantos filmes tinham que ser lançados aquele ano pra eles ganharem esse bônus. Foi muita ganância pelo dinheiro. Quem me conhece sabe o quão eu odeio quando empresas multimilionárias fazem isso, ainda mais assim, devido às circunstâncias, né? A filha do cara faleceu e tal, o cara não ia se afastar do projeto porque ele tava, sei lá, preguiçoso, sei lá o que, não tava conseguindo entregar o que ele queria, ele aceitou, ele topou o desafio, né? E os caras descartarem desse jeito foi horroroso. E assim, ele também tinha uma missão um pouco ingrata, né, pessoal, dentro da Warner mesmo. Isso é complicado, pessoal, porque aqui é uma faca de dois gumes, porque o Schneider, ele aceitou essa proposta, entendeu? Ele deu a proposta de 5 filmes, mas ele aceitou contar aquela história em 3 filmes, assim. Se ele faz um Batman vs Superman com 3 horas e meia, um Liga da Justiça com 4 horas, e ele ainda chia quando o estúdio quer que o filme seja de 2 horas e meia, aí é claro que vai haver desavenças aí, né, entendeu? Então é uma situação bem complicada e até diria ingrata, né? E aí eu acho que é por ambos os lados. E assim, dito toda essa história que aconteceu lá atrás, gente, assim, se tivesse feito sucesso ou não, isso não importa mais, já foi. Tanto é que o Snyder Cut já foi lançado e está fazendo muito sucesso, por isso que a gente deve celebrar o Snyder Cut, né? É uma celebração, assim, do trabalho do Schneider, é um trabalho feito dele pros fãs, entendeu? Não é um filme feito pra sair no cinema, pra gerar lucros e tudo mais. Claro que ele é um filme pra gerar lucros, dividendos, tanto é que tá saindo um monte de produto licenciado aí do Snyder Cut, então, além de ser uma carta de amor para os fãs, ele também é arte, sim? Snyder Cut é arte. Porque o Snyder Cut é um manifesto artístico. Ele é um ponto tão fora da curva que ele chega a ser assim, é algo que ele é além de um filme, de um corte, de uma visão de um diretor. Ele é um discurso, ele é um grito de rebeldia contra as megas corporações. E eu acho isso necessário acontecer. Novamente, isso só aconteceu porque aconteceu muitas situações adversas e malucas para isso acontecer. Aconteceu a pandemia, o boom dos streamings, dos serviços de streamings, né? Aconteceu diversas coisas que culminaram na decisão dos executivos da HBO Max, porque apesar de ser um conglomerado da Warner, ainda assim ele tem um board diferente ali. E ali eles decidiram lançar o Snyder Cut, né, gente? É mais simbólico e importante isso ter acontecido pelo fato de ser o Schneider, que ele é um carinha que faz barulho na indústria, né? Ele é um carinha que tem voz, ele é um carinha que tem moral. Pra indústria, isso é muito bom ter acontecido como um movimento artístico, né? Mesmo que isso não tenha tanto um efeito no business de Hollywood, ainda assim o Schneider e o seu filme e a arte se fez ser ouvida, né? Isso pode abrir precedente se caso aconteça alguma sacanagem desse calibre com algum outro diretor, ele possa reverter a situação, entendeu? Agora sim, também, o David Ayer também fica falando que queremos o Ayer Cut também. Aí também não, né? Porque o seu filme é uma porcaria, irmão, independente do seu corte ou não, entendeu? Então, tipo assim, não me vem com release de Ayer Cut, gente, por favor, peraí, aí é outra parada. Mas então chegou a parte do porquê nós devemos odiar o Snyder Cut, né? Bom, gente, obviamente eu tô usando aqui a palavra odiar como um bait, né? Odiar é uma palavra muito forte, a gente não deve odiar o Schneider porque ele fez um filme ruim. Isso aqui é só bait, tá? A gente não odeia o Schneider, eu não odeio os filmes dele, eles só não me agradam. Isso é totalmente diferente de odiar, entendeu? Então aqui eu vou debater o porquê ainda a gente deve sim criticar o Schneider Cut e talvez não gostar dele, entendeu? Nós podemos amar e odiá-lo ao mesmo tempo, né?
o diálogo. Primeiro aqui, a gente já falou lá atrás, é um filme de 4 horas, é um filme cheio de ensinadices, é um filme assim que é um pouco inconsistente com a narrativa que ele tá contando. E a gente sabe muito bem que quando acontece muitas coisas que não servem à trama, nós ficamos sem entender algumas coisas. Então assim, pra estrutura de um filme, pra estrutura de como uma história deve ser bem contada, isso é ruim, gente. Problemático demais uma parada desse jeito, entendeu? É isso, gente, assim, o Schneider, ele simplesmente, ele não sabe contar uma boa história, ele não sabe, gente, desculpa, ele não sabe. A gente já viu isso naquela animação que ele fez das corujas, a gente claramente vê isso no Sucker Punch, assim, que foi dirigido e escrito por Jack Schneider. Aquilo ali é uma alegoria, assim, tão grande de várias coisas, assim, e umas coisas tão bizarras, tão nada a ver, tão sem sentido, tão bobinhas até, com uma cara de hardcore, que você fica assim, você realmente às vezes você duvida assim do potencial do Schneider pra contar histórias mesmo assim. É complicado. E o Batman vs Superman também assim, é um outro exemplo disso, gente. Eu adoro o Batman vs Superman quando se diz respeito às cenas de ação, à porradaria, aos efeitos especiais, aos enquadramentos que o Schneider faz. O filme é bonito, lindo e maravilhoso. Tá, mas é só isso que ele tem pra me oferecer, porque de história, a história é confusa, o Batman cai naquele plano merda do Lex Luthor, sabe? Não faz sentido um bagulho daquele, sabe? As pessoas acreditam que foi o Superman que matou as pessoas lá no Oriente Médio, sabe? É umas paradas bizarras, assim, o Superman não viu mesmo que não tinha uma bomba ali, por favor, né, gente, sabe? É umas coisas assim, bizarras, assim, e eu tudo assim, eu sou só descascando a superfície aqui, porque como isso aqui não é um vídeo sobre Batman vs Superman, não vou ficar aqui falando sobre o filme, né? E assim, sempre diálogos pobres os filmes do Schneider, e a Liga da Justiça sofre muito disso, diálogos pobres, diálogos que não vão do nada pra lugar nenhum, sabe? Diálogos expositivos, sabe? Ou então momentos expositivos, que nem... Eu tenho certeza que a cena da Marta virando Caçador de Marte, aquilo é coisa das regravações do Schneider que ele fez pra esse filme. Então é isso que eu digo, assim, é um momento que não faz sentido nenhum, que não casa com nada naquele filme, a não ser pra aparecer ele. Inclusive, até a própria aparição dele nas cenas pós-créditos no epílogo é bizarro, porque ele chega lá na casa do Bruce Wayne, e o Bruce Wayne vai atender ele de pantufa depois de um sonho bizarro que ele acabou de ter, né? Tipo, mano, aí ele vai lá. Ou então, eu vi que você lutou contra o cara aí, pô, legal, bacana e tal, eu tô aí se precisar. E o Batman, tipo, acaba de ver um alienígena ali na cara dele, um ninja verde, ele fala assim: é nóis. Que? Mano, semana passada você tava querendo matar o alienígena aqui que salvou do geral, velho. E agora você vê o alienígena na tua frente e fala assim: não, com certeza ele é muito bom. 3 dias atrás, mano, uns alienígenas tentam invadir até aqui. Por que te garante que esse alienígena aqui é bonzinho, você tá entendendo? Fora o fato dele querer ser heavy metal demais, sabe? Tudo é muito ideológico e mitológico, que era aquilo que eu tava falando pra vocês, entendeu? No filme do Jack Schneider, uma cena em que o personagem vai tomar um simples copo d'água, aí ele vai mostrar o personagem em câmera lenta, levando as mãos até a torneira, abrindo a torneira, aí a água sai. Aí ele fecha a torneira, aí ele vai beber água ali. Vou me banhar com esse copo d'água. Aí, gluk, gluk, gluk. É assim que o Schneider grava as coisas mais casuais, tá ligado? E isso, infelizmente, acontece aqui no Liga da Justiça. Tudo é uma grande epopeia. E isso é muito chato, cara. Porque a partir do momento em que você tem muitas cenas épicas, nada é épico, sabe? Aí você fica tipo assim, tá... E isso atrapalha demais. Ao mesmo tempo que eu me divirto muito com as cenas que ele sabe fazer de bom, onde se tem um plano de fundo aparentemente interessante, de uma história complexa e tudo mais, é só cortina de fumaça pra cenas de ação maluca dele, entendeu? E isso é triste. Quando eu vou no cinema, eu não quero só ver fanservice, eu não quero ver só coisas malucas e épicas. Eu quero ver também uma história bem contada, uma história boa. Bom, pessoal, aqui eu vou dar umas considerações agora sobre a continuação. Deve haver um Liga da Justiça seguindo o que ele deixou pra trás como narrativa. Eu acredito que sim. Eu queria muito ver um Liga da Justiça seguindo as pontas soltas que ele deixou na Liga da Justiça 1. Sem aquela baboseira dos storyboards, tá, gente? Se vocês quiserem, a gente faz um vídeo comentando sobre os storyboards do Schneider, da Liga da Justiça parte 2, que nunca vai ver a luz do dia. Porque com certeza o Schneider vai mudar muita coisa disso se ele por acaso um dia voltar, né? Apesar de ser clichê, parece ser interessante, se bem feita, a parte do mundo pós-apocalíptico, entendeu? O Darkseid é um vilão que vem
veio e prometeu e cumpriu, e ele deixa um gostinho de quero mais. Compro mesmo, compro demais uma continuação dessa Liga da Justiça do Snyder Cut, né? Esse negócio do restore do Snyder Cut, eu já acho que não, entendeu? Eu de verdade, assim, respeito muito o trabalho do Snyder, como vocês entenderam aqui nesse vídeo. Espero que eu tenha me fazido entender, né? Mas assim, ele não é a pessoa certa pra comandar esses filmes. Ponto. Não devíamos ter esse negócio do restore do Snyder Cut pelo simples fato, gente, de a gente deixar o cara move on, entendeu? Ele também quer fazer outros filmes, ele não quer só ficar preso a DC. Ele também quer fazer outros filmes, ele também quer expor outras ideias que ele tem. Ele não quer trabalhar só com super-heróis, né? Talvez nós aqui, como fãs, cobrando isso dele sempre, toda hora, talvez isso atrapalhe mais do que ajude até o próprio Zack Snyder, que é um cara que pensa muito no público dele e nos fãs, entendeu? Isso pode embaralhar um pouco a cabeça dele. Então, a minha sugestão que eu faria era botar o Snyder para dirigir ou a continuação da Liga da Justiça, mas sem nenhum comprometimento em cuidar desse universo, né, do DCU, ou ele fazer um filme solo aí, DCU os Awards, né, que é o filme do Coringa, o filme do Batman do Pattinson, que não tem ligação nenhuma com DCU, né. Então bota o Snyder lá pra fazer uma história épica dele sobre um filme do Batman, sei lá, qualquer ali, numa realidade alternativa, e pronto, show de bola, pica, faz um Coringa do Zack Snyder, não sei, entendeu? Tipo, deixa ele pegar um personagem aí e fazer o filme dele aí com o que ele quiser, entendeu? Igual eles estão fazendo, igual a DC já começou a fazer, né? A DC fez bilhão depois que o Zack Snyder saiu, isso não é à toa, gente. Novamente, isso não tem a ver com a gente gostar ou não do estilo dele, entendeu? Isso tem a ver com o público em geral ver os filmes dele. E não funciona, gente. Shazam, Aquaman, até a própria Mulher Maravilha 1984, que foi um sucesso, que acreditem ou não, já estão aí pra provar que realmente isso não funcionou. Não funciona a visão de Zack Snyder pra esses personagens, gente. Então acho sim que ele deva voltar pra continuar a história dele, mas não para guiar o DCU. E o futuro da Liga da Justiça é esse, né, gente? Eu acredito sim que há uma grande possibilidade da Warner rever isso e trazer o Snyder para dirigir a Liga da Justiça parte 2 de volta, dependendo do sucesso. Mas era o que eu tava falando para amigos meus, né? O jeito de se fazer dinheiro na TV, em streaming, é muito diferente de como se faz dinheiro no cinema. E isso vai ser levado muito em consideração. No streaming, o Snyder Cut pode fazer muito sucesso, mas se isso não se reverter em números bons o suficientes para também fazer a Warner acreditar que isso vai se reverter bem no cinema, porque assim, gente, o público que vai no cinema é um, o público que assiste streaming é outro, o público que assiste TV é outro, completamente diferente. Então aqui a gente cai na visão mais mercadológica da coisa, né? Na visão mais marqueteira da parada, o que faz total sentido, gente. São produtos multimilionários, entendeu? Não se brinca tanto assim com esse tipo de produto. Os caras vão botar tudo muito bem bonitinho no papel para decidir se vai continuar com o Snyder ou não. Pra mim, pode seguir. E o futuro da Liga da Justiça, espero que eles sigam o Snyder Cut e não a Liga da Justiça do Joss Whedon, né? A princípio, a Warner vai seguir com Joss Whedon, mas vamos ver. Até porque, aparentemente, também vai ter o Flashpoint no filme do Flash. Então, o futuro a Deus pertence, não é mesmo? Então, é o que eu tô falando, assim. Há chances, improvável, muito improvável que o Snyder não volte mesmo, mas também mas é provável que ele volte sim. Só acho que as chances estão mais contra ele do que a favor, justamente porque o barco já tocou e bastante sem o Snyder, entendeu, gente? Já tá rolando muita coisa já sem ele, e planos já foram estipulados, entendeu? Sabe, vai aparecer a Supergirl agora no filme do Flash também. Temos que ponderar tudo isso, entendeu? Mas eu só queria deixar aqui um adendo, pessoal, que nem tudo tem que ser 8 ou 80, tá? Eu brinquei aqui com o título Ame ou Odeie o Snyder Cut, assim. Eu não acho que o Snyder Cut ele é um filme que deve ser odiado, mas também eu não acho que ele deve ser um filme que não deva ser criticado, porque há motivos para nós criticarmos esse filme, né? Vamos ficar mais nesse tom de cinza, assim, pessoal. Vamos deixar o nosso senso crítico acima da hype, né? E quem tem a ganhar é a gente, porque os estúdios entendem que nós vamos querer histórias mais bem elaboradas, mais histórias bem feitas, com personagens mais fiéis, com adaptações mais coesas, entendeu? Manter o senso crítico acima da nossa hype maluca. Que eu sei, eu também tenho, às vezes eu vejo coisas assim que eu já fico, puta caralho, bagulho foda, meu Deus!
mas nem tudo temos que levar assim, entende? É hora de deixar o Snyder em paz e seguir o caminho dele. Independente se ele vai dirigir mais um filme da DC ou não, eu acho que o importante agora é continuar fã dele, quem é fã dele, apoiando, mas parar de encher o saco do cara pra fazer o que você quer. Fala pra mim, você dá o like? Mas é claro que sim. Você assina o canal? Com certeza. Você segue nas redes sociais? Sim. E na Twitch? Já falei que sim. Ah, então tá beleza. Eu espero que você faça o mesmo. Obrigado pelo apoio e até a próxima!